amigos. Israel no Caminho, com entrevista, um bate-papo. Hoje temos aqui um convidado especial. Eu sou Miguel Malak, Mihael Malachi, aqui em Beersheba, Israel. Estou com minha irmã, linda Simone Malak, que está em São Paulo. E hoje nosso convidado é especial. É um Yehudi, um judeu, que está no Rio de Janeiro. Uma pessoa muito especial. Simone, apresente nosso convidado, por favor. Shalom, shalom, amigos do canal. Estamos muito contentes com esse encontro que Deus proporcionou para nós. Estamos com o Rubens Scherbatsky, estamos aqui de São Paulo e ele no Rio de Janeiro. O Rubens, um judeu, netos de poloneses, ele tem uma história linda. Nós vamos conhecer a história dele, ele vai dar uma pincelada na história, mas não vai contar muito, porque nós vamos gravar um testemunho também. Mas hoje nós vamos falar sobre o blog dele. Rubens tem um blog, ele tem sido chacoalhado por Deus para falar coisas impressionantes. Rubens, o que é que você está contando no teu blog? Oi, gente, shalom, shalom, Miguel, shalom, Simone. O blog já era uma ideia antiga, né, que eu tinha, mas é aquela coisa que você vai postergando, vai deixando para frente, e como você, no momento em que você fica sendo aceso, né, por uma cobrança, entre aspas, do espírito, não tem como você dizer não, você tem que lançar, criar, independente de problemas técnicos, independente de limitações, ele tem que sair, ele tem que nascer de alguma forma. Depois você vai ajeitando. E a ideia do blog, Simone e Miguel, é escrever tudo aquilo que, ao longo desses 30 anos que eu tive um encontro com Yeshua, que o Senhor tem me ensinado a respeito da palavra dele. O meu ministério sempre foi um ministério voltado à palavra, voltado ao ensino, não é? Voltado a revelações, a insights que o Espírito Santo sempre colocou para mim. Isso me fez escrever já 5 livros, comentários evangélicos, né, sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos, enfim. E agora eu estou procurando colocar nesse blog artigos não só de temas voltados ao judaísmo messiânico, como também temas polêmicos. Tanto que o primeiro artigo que eu coloquei no blog, ele foi lançado há alguns dias, foi sobre livre-arbítrio. É um tema que é tão discutido dentro das igrejas, e eu fiz questão de colocar aquilo que eu penso a respeito, não é? Mas a minha ideia é realmente falar a verdade que a Torá nos traz. E eu tenho no meu coração... não é sair provocando aleatoriamente, mas é mostrar, especialmente para os nossos irmãos judeus, que querem Deus, que você não consegue encontrar o verdadeiro Deus se não for através da Torá e do Novo Testamento do Berit Hadashah. Que pelo Talmud, que os rabinos criaram, depois que o sacerdócio terminou, depois que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, você não vai encontrar o verdadeiro Deus. Você só vai encontrar tradições, costumes, religião e vai se afastar de Deus. E esse é um grande desafio que eu tenho e que eu pretendo usar o blog como ferramenta. O Rubens, quantos anos faz que você conheceu Yeshua, que você crê em Yeshua? 31. 31 anos. Sim. E você sendo judeu de pai e mãe, você Sim. Quando começou a crer em Yeshua, você se sentiu menos judeu? Não, pelo contrário. O que aconteceu é que, independente dos meus pais ficarem anos sem falar comigo, né, depois que eu saí do armário, né, como se fala, para outras áreas, né, mas eu não precisei sair do armário porque logo eu assumi a minha condição de judeu cristão, de judeu messiânico. Na verdade, eu nunca me senti judeu, eu só me sentia, Miguel, eu vou explicar para você, como se fosse um judeu cardiológico. O que é um judeu cardiológico? É aquele judeu que o meu pai, em 1976, quando o Tzahal, quando o exército de Israel entrou em Entebbe, ele me acordou de manhã cedo num domingo e eu nunca esqueci disso. E ele falou:
Rubens, acorda! O exército de Israel entrou em Entebbe e libertou todo mundo que tinha sido sequestrado. Então, era aquele orgulho, Miguel, de ser judeu. Independente de você não seguir qualquer forma de judaísmo, mas nunca abrir mão, assim como muitos amigos meus, de falar, eu sou judeu, não interessa de que maneira. Agora, esse judaísmo era o que limitava a minha condição, vamos dizer assim, que não era de religião e tampouco de raça, porque não existe uma raça judaica, não existe um DNA judaico. O que existe é um orgulho que você carrega no coração de ser judeu. Agora, viver o verdadeiro judaísmo como um judeu verdadeiro, como Jesus chegou para Natanael e falou, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando ele falou isso, falando exatamente daquele caráter judaico, a essência do judaísmo que ele trazia dentro, eu comecei a trazer somente depois que eu tive esse encontro com Yeshua. Antes, nunca. Ah, entendi. Não, porque alguns rabinos, né, eles podem dizer que quando você começa a crer em Yeshua, você não é mais judeu. O que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho para dizer para eles é que eles devem estudar mais o Talmud, né, que eu não conheço tanto, mas eles deveriam conhecer. E eles deveriam saber que está lá num daqueles 30 e poucos livros lá do Talmud, se não me engano, que um judeu, quando nasce judeu, vai morrer judeu. Ele não vai perder a sua identidade judaica nunca, mesmo que ele quisesse. Ah, é uma questão de alma mesmo, né? É uma questão de alma, né? E não adianta. Para o Talmud, é um selo que você recebe. Ele é judeu e fim de papo. Miguel, é como o nosso bris, é como a circuncisão que foi feita na carne, mas eles espiritualizaram isso e disseram, não tem jeito, agora não tem mais como voltar atrás, eu estou circuncidado e pronto, e Sefini. Ô Rubens, conta pra gente um pouquinho, dá uma pincelada, nós não vamos, a pessoa vai ter que ler o seu blog para ver sobre a festa de Sukkot, é uma festa muito importante para nós, né? Principalmente eu, de verdade, fui compreender o todo dessa festa depois que conheci Yeshua também, né? Senão antes era só a cabana lá na sinagoga. E esse ano eu fico imaginando que como está difícil para os nossos amados, né, irmãos, a nossa parentela, que não tem, a sinagoga está fechada, e aí o que eu faço? Né? Como que eu vou celebrar? Porque a tradição, né, é ir na sinagoga, é fazer isso, é fazer aquilo, e a sinagoga não está, e as coisas não estão. Então, a gente está podendo, nós que temos Yeshua no coração, parece que a gente está podendo, de verdade, celebrar e falar dessa celebração. E eu sei que você vai escrever alguma coisa no teu blog, já escreveu, e eu quero escutar um pouquinho, só uma pincelada para os nossos ouvintes lerem lá depois. Simone, eu vou falar uma coisa para você. Existem 3 festas peregrinas, nós sabemos disso. Pesach, Shavuot e Sukkot. Na realidade, toda a base de Sukkot está lá no livro de Levítico, no capítulo 23. E é muito importante a gente entender que Deus tem um cronograma. Esse cronograma começou com Pesach. Esse cronograma não só começou com Pesach, a Torá, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, fala claramente que o cordeiro deveria ser separado e deveria ser imolado no 14º dia de Nissan. Não foi sem propósito que Yeshua foi para a cruz do Calvário, Gólgota, exatamente num dia 14 de Nissan. Nós sabemos que 50 dias depois de Pesach, nós temos Shavuot, que é a festa das semanas, a festa da colheita, a festa da cega. Mas qual é a característica principal, original de Shavuot? Shavuot, assim como Sukkot, são festas agrícolas. A base de toda a prefiguração das coisas literais que estão na Torá.
e que tem uma alusão espiritual que se confirmam no Novo Testamento, no Berit Hadashah, é que essas festas são agrícolas. Sendo que Shavuot também já foi uma festa que se cumpriu. Por quê? Porque nós já tivemos confirmados em Atos, no capítulo 2, as primícias do Espírito. Então, veja, assim como Pessah foi cumprido exatamente no dia 14 de Nissan, quando Cristo foi crucificado. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. 50 dias, 50º dia, Pentecostes, Shavuot, Festa das Semanas, houve a primícia da colheita, a primeira colheita, assim como houve os primeiros frutos do Espírito, quando o Espírito Santo foi dado para aqueles que estavam no cenáculo esperando a promessa que foi dada, que Jesus falou. Agora está faltando a terceira festa. Essa festa é Sukkot. Por que ela é importante? Não adianta nós pensarmos em tradições, pensarmos em costumes, fazer cabaninhas, como eu fazia na época do Sholem, e as crianças irem para não sei onde e botar bandeirinhas e tudo mais, porque não foi para isso que Deus ensinou Sukkot. Deus ensinou Sukkot, porque Sukkot significa a festa quando todos os frutos forem colhidos. Todos os frutos. Então, primeiro teve Shavuot, que eram os primeiros frutos. E agora temos uma festa de Sukkot, que significa abrigos temporários, abrigos provisórios, quando todos os frutos forem colhidos, conforme está lá no livro de Romanos, no capítulo 11. Ou seja, a festa de Sukkot nos leva, nos remete ao arrebatamento da igreja. A festa de Sukkot, ela está dizendo o seguinte, gente, assim como eu cumpri um dia 14 de Nissan, e como Shavuot foi 50 dias depois, no 15º dia de Tishrei, que está escrito lá, do 15º ao 21º dia, é a festa das cabanas, é a festa das tendas provisórias. Mas aonde que ele pegou isso literalmente? Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo morou em tendas. Até o momento em que Josué teve seus problemas, mas levou o povo à Terra Prometida com a visão daqui da terra. Eles habitaram em tendas. E nós vamos habitar em tendas espirituais, enquanto o mundo, a terra e Israel vão passar pela grande tribulação. O arrebatamento da igreja está próximo, e a festa que nos espera, e ele está nos esperando lá, é Sukkot. Então, tudo aquilo que está escrito em Levítico 23 tem uma prefiguração, tem uma alusão ao arrebatamento da igreja. A festa de Sukkot são 7 dias. A festa, o tempo em que a igreja vai estar junto com o Senhor para receber os galardões e para participar das bodas com o Cordeiro, são 7 anos, um dia para cada ano. E também não foi sem propósito, que o texto em Levítico diz que são 7 dias, mas no 8º dia é o dia da grande festa. Por que o 8º? Porque o 8º é o dia da volta do Senhor, o que os rabinos chamam de Shemini Atzeret, é o dia da volta. Rosh Hashanah Rabbah é o grande dia da festa, quando nós estivermos participando, e as árvores, os frutos, as espécies que os rabinos adulteraram, mudaram, e eu escrevi isso no meu blog, inventando etrog, inventando lulav, e você procura na Torá o que é etrog, o que é lulav, e não acha essas palavras na Torá. Porque eles inventam filosofias, se comunicam com suas congregações como se fossem coaching, na verdade, e não falam da verdade sobre a Torá. Então, eu quero deixar aqui, porque isso foi uma revelação que o Espírito Santo me deu. Eu creio, e pode ser depois da manhã, e se não for porque o dia ninguém sabe, entendeu, Simone? Pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque Deus disse para Moisés, vai ao povo e santifica o povo, porque hoje e amanhã, porque no 3º dia o Senhor descerá ao som da trombeta de Deus, exatamente o que está em 1 Tessalonicenses 4, ao som do shofar de Deus,
a igreja vai sumir, a igreja vai subir e Israel vai passar pela grande tribulação. Essa é uma verdade que eles vão nos achar loucos, que vão nos achar pirados, mas eu posso provar pela Torá. Então, essa é parte daquilo que eu escrevi sobre Sukkot no meu blog, entendeu, Simone? Uau, é bem polêmico, né, Rubens? São temas polêmicos, mas uma coisa é o que nós temos ouvido, né, nesse tempo, a palavra de Deus que tem sido testificada no nosso coração. E conforme você foi falando, eu me lembrei uma palavra que está muito forte nesses últimos tempos no nosso coração, sobre a parábola das 10 virgens, né? Tardou o noivo, as 10 dormiram, né? Algumas tinham o óleo da unção, algumas estavam preparadas, outras não estavam preparadas, mas havia uma voz que gritou: eis o noivo. Eis o noivo. Independente dos tempos, há uma voz que está sendo clamada. E essa voz tem sido dos judeus de fé completa, que não abrem mão da palavra de Deus, que olham para Yeshua e dizem: eis o noivo, aí vem o noivo. Então, exatamente. Independente daquilo que da tradição, de algumas coisas que nos afastam de Deus, nós temos nos juntados para dizer: eis o noivo, aí vem o noivo, né? O que eu quero dizer bem claro para você é o seguinte: Jesus nunca foi contra tradição, nunca, nem costumes. Ele ia para as festas. Claro. O que ele era contra é que a palavra de Deus, que as tradições invalidassem a palavra dele, a palavra do Pai. Perfeito. E se você for... É isso que ele era contra. Como eu também tenho me revolto exatamente por isso, porque é como a Bíblia diz: um abismo chama um outro abismo. Eles não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Por quê? Como eu coloquei no texto que eu escrevi antes, né? Eu falei, eles não conseguiram entender que Yeshua é Mashiach, o templo foi destruído, e agora simplesmente eles trocaram o sangue que faz expiação pelo pecado por uma oração no Yom Kippur. Quando a palavra de Deus diz que ninguém tem autoridade para acrescentar nem para diminuir absolutamente nada do que está escrito na Torá. Então, se você fala isso para um rabino, vai acontecer o que o Sami disse: não vão responder mais para ele, não vão querer entrar em discussão. Você está entendendo? Então, claro, já que não tem o templo, como é que eles vão levar cordeiros para serem imolados? Então, eles são obrigados a inventar um monte de historinhas. E, para não deixar o judaísmo ir embora, né, não se perder, que era o medo que eles tinham, eles começam a inventar um monte de histórias que não te levam a Deus. E é isso que eu me revolto, entendeu, Simone? Mas o que eu vejo, né, é o quanto nós estamos nos aproximando, e quanto mais judeus encontram a verdade do Messias, mais o Israel tem se aproximado de Deus. Acho que é isso, né? Eu quero te agradecer, Rubens, é pouco tempo, mas nós vamos deixar o teu blog, nós vamos colocar o link do teu blog aqui nessa... Vou mandar para você. Manda e que as pessoas acessem, façam comentários no teu blog, né? Esteja preparado para grandes polêmicas, né? Grandes assuntos, mas que tudo testifique o nome do Senhor. Obrigada, Rubens. Tá bom, de nada, Simone. Obrigado a vocês. Obrigado, Miguel. Obrigado, Rubens. E vamos colocar também o nome dos seus livros também? Na verdade, eles não estão à venda nesse momento. O último livro que eu escrevi, Miguel, eles foram esgotados na editora, a editora Betel, que eu tinha lançado aqui, né? E o último livro eu lancei por minha conta, né? É um livro que eu faço uma entrevista com o apóstolo João, que, na verdade, são perguntas e respostas, eu comigo mesmo, na verdade, sobre os 22 capítulos do Apocalipse. É um livro que é chamado A Eternidade é para Todos. É um livro em que, como a eternidade é para todos, o problema é saber qual é o caminho que as pessoas escolhem para passar a eternidade. E não está vendo esses livros? Não está esgotado? Estão esgotados, e esse eu não lancei na livraria. Eu estou com 1000 exemplares aqui em casa
esperando exatamente essas oportunidades para ou vender, e se precisar dar para aquele que quer ler e conhecer Jesus através até do final dos tempos, eu entrego porque não quero ganhar dinheiro com isso. Não é meu propósito. Amém. Legal, Rubens. Nós vamos colocar, as pessoas vão ter acesso, conseguem entrar em contato com você, e se quiserem falar sobre o livro também, além do blog, vai ser muito interessante para as pessoas. Tá bom. Muito obrigada, Rubens. Uma honra falar com vocês, tá? Obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado, Simone. Obrigado a você, nosso YouTube espectador, que tem acompanhado o nosso canal. Fique atento, vai ter mais para-shot, mais entrevistas, e vamos continuar falando a hora que tiver festas, e acompanhe nosso canal. Shalom. 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 Shalom.